Então, novamente, sejam todos bem-vindos. Mais um encontro, mais uma semente possível de ser plantada. Hoje, na nossa conexão, nós acendemos essa vela amarela, uma vela que traz, então, no nosso querer, a luz do sol, nosso provedor, a nossa fonte de luz única e plena que vem do centro do universo, e nós temos a possibilidade de entrar em contato e receber esse fluxo energético quando nós abrimos as chaves através do conhecimento da Cabala, porque conseguimos fazer uma limpeza dentro dos nossos conceitos, dentro de um pensar que parece que já está inteiro formatado, como se fosse um programa que já foi inserido dentro de nós. Mas nós precisamos fazer uma limpeza e uns novos downloads neste programa para que a gente consiga, a cada ano, realmente se elevar, consiga se superar, consiga ser um eu mais evoluído, mais preparado para os novos desafios, desafios esses que são tão necessários para podermos mostrar, não para o nosso Criador, porque ele já sabe tudo, mas para nós mesmos, que nós somos capazes de ir além. Ficar estacionado não é a nossa função. Ficar estacionado, sendo da forma que já é a função de um anjo. Nós não somos anjos. Nós temos livre-arbítrio. Nós somos seres de movimento. O Zohar nos chama de seres caminhantes. Nós não somos seres estacionários como os anjos. Então, como seres caminhantes, nós precisamos encontrar, então, esses desafios para que esses desafios sejam as oportunidades. Fazendo cada uma das leituras a cada semana, a gente consegue receber duas injeções, por assim dizer, energéticas. Aquele que está conectado, aquele que consegue entrar dentro da sintonia, recebe uma vacina. Uma vacina que tem o veneno, por assim dizer, bem diluído, para que o corpo possa recebê-lo e, a partir de receber aquele vírus, bactéria atenuado, possa, então, criar uma defesa para que ele supere aquela doença. Então, por um lado, nós estamos recebendo, então, uma vacina. E, por outro lado, nós estamos recebendo também uma injeção energética com um conteúdo que ele vai além do sentido físico de cada uma das palavras que vão ser lidas naquela semana. Então, não é simplesmente achar que você tem ali, porque na essência é isso. Eu tenho um mapa e eu, através desse mapa, eu consigo encontrar o meu caminho. Só que eu sei o destino pelo mapa, mas existem muitos caminhos. Mas qual é o caminho em que eu vou fazer o trajeto de forma mais eficiente? Porque se eu fizer o meu trajeto de forma eficiente, como eu vou gastar menos energia, quando eu chegar no meu destino, eu consegui guardar ainda mais energia dentro de mim. Vamos trazer para um contexto mais do cotidiano, mais cabalístico. Aprender pela dor. O que é aprender pela dor ou aprender pelo meu querer?
O aprender pela dor é quando eu estou naquela situação que eu falei, estável, estacionária. Aí, para eu entrar no movimento de novo, eu preciso levar um empurrão. Eu vou passar pela dor. Ou eu posso, pelo meu querer, ir usando essas possibilidades que eu já aprendi, que são grandes atalhos, porque são grandes atalhos dentro da nossa evolução, e andando e percorrendo esses atalhos, eu consigo chegar naquele mesmo lugar sem ter que passar pelo sofrimento. Então, nós aqui estamos aqui presentes, porque nós queremos, então, usar dessa sabedoria para conseguir fazer esses atalhos e receber, então, tanto a vacina quanto essa vitamina. Eu falei uma injeção energética, uma vitamina que dá sim, um up, e a pessoa brilha por ela mesma. Então, todos nós fazemos isso toda semana com esse objetivo. Então, vamos entrar na paraxá dessa semana. Vamos deixar, então, essa vela aqui do nosso lado. Essa vela que simboliza a sabedoria. A essência das palavras. Então, vamos lá. Chegamos, então, num livro em que a Torá nos apresenta muitas histórias essas que parecem estarem dentro de um livro de ficção científica, um livro de magia, um livro de histórias fantásticas, porque nós vamos estar falando de magia, vamos estar falando de feiticeiros, e o fim da história, vamos estar falando sobre, entre aspas, uma orgia e sobre uma peste. E aí nós podemos pensar, mas esse não é um livro sagrado? Se é um livro sagrado, por que é que dentro deste livro sagrado eu encontro este tipo de tema e este tipo de assunto? Porque um livro sagrado talvez deveria ter somente orações, meditações. Por que que neste livro sagrado se apresentam essas histórias? Em especial essa de hoje. Vamos entrar na parte literal dessa história. Paraxá Balak. Quem era Balak? Eu vou tentar fazer um resumo bem curto, porque é uma história que já é conhecida por vocês, mas eu vou tentar fazer síntese para vocês lembrarem dentro da memória de vocês. Aonde nós estamos neste momento? Neste momento, nós estamos já praticamente na Terra Prometida. Moisés está, então, com o povo hebreu às portas da Terra Prometida, e ele já enfrentou alguns povos em que ele precisaria passar por eles para poder entrar na Terra Prometida, e ele enviou mensageiros pedindo para passar por essas áreas, dizendo que ele iria pagar pela água, por tudo, e que ele queria paz, ele não queria guerra. Mas esses povos, ao verem o povo hebreu, se sentiram ameaçados pelos israelitas e desafiaram os israelitas em guerras. E os israelitas foram vitoriosos. Então, a fama de glória do povo hebreu, ela ainda continua. Vamos lembrar que o povo hebreu, apesar disso ter acontecido há 40, na realidade 38 anos antes, né, nós já estamos praticamente na Terra Prometida, quer dizer, a gente já está assim, no ano 39, por assim dizer, fazendo um arredondamento. Estamos quase no ano 40, que são os 40 anos do deserto. Então, o povo hebreu já está praticamente entrando, mas a fama dele ser aquele que tem esse pacto, essa aliança com esse Deus que o torna poderoso e vencedor,
ela é conhecida e cada vez mais essa fama vai se fortalecer, não só fortalecendo, se espalhando. Vamos voltar a Balac. Balac, então, era um grande rei. Quem eram os grandes reis e líderes naquela data? As pessoas que continham a sabedoria mágica, grandes sabedorias mágicas. Nós vamos hoje estar falando sobre magia negra e magia branca. Hoje nós vamos falar sobre feitiçaria. Balac era um grande feiticeiro. Balac tinha dentro de si uma força tremenda. E quando ele vê, então, que o povo hebreu está chegando, e ele sabe, então, de todas essas vitórias, ele pensa, eles vão passar por aqui e eu vou ser destruído por eles. Ele tinha muito poder. Mas o que ele pensa? Ele era poderoso, mas o que ele pensa? Eles são mais poderosos do que eu. Então, em vez de eu esperar, eu vou atacá-los. Ele fez um julgamento, coisa que a gente também faz. Ele pensou com o próprio pensamento deles. Ele os julgou da forma que ele faria. Ele pensou, se eu fosse eles, eu iria atacar esses povos e não deixaria ninguém aqui. E foi exatamente isso que ele pensou. E aí o que ele faz? Ele contrata, então, um outro grande feiticeiro, que chamava-se Balaão, Bilam, para que ele viesse, então, amaldiçoar o povo hebreu, e com isso ele conseguiria vencer o povo hebreu. Vamos pensar. Agora, continuando na história literal. Balac manda, então, mensageiros até Balaão, e esses mensageiros chegam até Balaão e falam para ele: Balaão, Balac te oferece grandes riquezas e ele pede que você nos acompanhe para que você, então, amaldiçoe o povo hebreu. Balaão era uma pessoa com muita soberba, uma pessoa que tinha muito poder espiritual. No Midrash, existe um comentário que fala exatamente o seguinte: não existiu nenhum profeta como Moisés, mas no reino da terra existiu Balaão. O que significa esse comentário? Que Balaão, dentro aqui desse nosso mundo físico, dominava essa magia e ele, com a sabedoria espiritual que ele tinha, a sensibilidade que ele tinha, ele era uma pessoa que conseguia, através dessa sensibilidade, através de uma oratória maravilhosa, ele conseguia entender aonde eram a fraqueza das pessoas e manipular aquelas fraquezas para que ele conseguisse aquilo que ele precisava. Quando eu digo manipular, a pessoa de poder, que usa da magia para o seu poder, ela está usando, então, dessa sensibilidade, dessa magia espiritual, não para uma situação de cura ou para uma situação em que você quer ajudar o outro, colaborar com o próximo. Ele queria colaborar com ele mesmo. E ele era reconhecido por isso. As pessoas todas o admiravam como um grande feiticeiro, um homem que eles tinham que temer. Ele era grande. Haja visto o que o Midrash fala. Então, quando chegam esses mensageiros de Balac e falam para ele isso, olha,
Balac, que é esse grande, ele ainda acha que você é maior do que ele, você precisa vir conosco. Aí ele fala, olha, vocês me dão uma noite, que eu vou conversar com Deus, e eu vou saber o que ele vai me responder. E naquela noite, então, eles ficaram esperando, ele teve uma comunicação divina, e realmente ele teve, porque está tudo isso escrito em detalhes na Paraxá. E então, Deus diz a ele, não vá, eles são abençoados. Não vá, eles são abençoados. E o que acontece no dia seguinte? Balaão volta para os mensageiros e ao invés dele dizer, olha, Deus falou que eu não devo ir, porque eles são mais fortes do que eu, não adianta eu jogar maldição, porque eu não vai dar certo. Ele fala para eles, para não se fazer de menos, ainda pelo seu orgulho, pela sua soberba, para manter essa posição de que ele é aquele que tem o poder, o grande feiticeiro, o mago, ele fala, voltem, porque vocês não têm o nível. Eu, sem ser uma pessoa de um nível mais alto que vocês, eu não vou sair daqui. E o que acontece, eles voltam até Balaque, eles falam, olha, ele não aceitou, porque nós não temos a categoria necessária para falar com ele, já que ele é tão importante. E Balaque, então, manda aí novos mensageiros, e esses novos mensageiros, com mais riqueza, encheram mais a soberba e o orgulho dele, e aí ele fala, bom, então amanhã, essa noite eu vou conversar com Deus, amanhã eu dou a resposta para vocês. Aí ele ficou insistindo, conversou com Deus de novo, e o que Deus disse para ele, você quer ir? Vai. E realmente no dia seguinte ele vai. Quando ele vai em cima de uma jumentinha, de uma burrinha, e ele vai caminhando até onde está Balaque. Balaque está em cima de uma montanha, onde lá de cima ele vê o povo hebreu. É como se eles estivessem ali perto de Petra. Eles estão onde hoje seria Terra Moda, onde seria Edom, se eu não me engano, que é onde é a Jordânia hoje, onde estavam os moabitas. E ele então vai com esse burrinho e 3 vezes no meio do caminho esse burrinho para, porque ele olha para frente e ele vê ali um anjo com uma espada. E para desviar do anjo, ele corre primeiro para uma vinha, depois ele, como ele foge, sai do caminho, Balaque espanca ele. Depois ele corre por um outro caminho, Balaque bate nela de novo. E depois de novo por outro caminho, Balaque bate nela de novo. E aí Balaque fala para ela, olha, se eu estivesse aqui com uma arma, com algo, eu não estaria só te batendo, eu teria te matado. E neste momento, então, as palavras que estão ali na leitura são exatamente essas. Deus, então, abre a boca dessa burrinha e ela fala com ele, por acaso, não sou eu aquela que você monta todos os dias? Alguma vez eu te desobedeci? Olha na sua frente. E aí, Balaão olha e ele vê realmente o anjo. E ele entende o porquê que a burrinha estava tirando ele daquele caminho, mas mesmo assim ele continua. E aí o que acontece? Quando ele chega ao encontro de Balac, eles fazem as oferendas, 7 altares, boi e cordeiro de oferenda, não só o cordeiro, ele quis mostrar que ele ainda ia fazer mais. Isso acontece durante 3 vezes. E ao abrir a boca para pronunciar bênçãos, para pronunciar, você vê até na minha boca não sai. Ao abrir a boca para pronunciar as maldições, só sai bênção da boca dele. E a terceira bênção, que é a última,
se tornou uma reza, que faz parte, dentro da tradição judaica, do livro de orações. Então, assim, da boca daquele que seria o perverso, o mais perverso, saiu a palavra mais maravilhosa, porque realmente ela fala como ele ia amaldiçoar Jacó, ela fala sobre a bênção de Jacó, como nenhum povo vai conseguir derrotar o povo hebreu. É linda a bênção, é maravilhosa. E saiu da boca daquele que seria a pior das criaturas. Agora, algumas considerações. Isso é a primeira parte dessa paraxá. Algumas considerações importantes. Primeiro, se Balaque é essa pessoa do mal, por que é que a paraxá tem o nome dele? Se essa primeira parte da história acontece, narrada em detalhes, e o povo hebreu está lá longe, lá embaixo na montanha, nem Moisés, nem ninguém do povo hebreu, ninguém está sabendo disso que está acontecendo. Então, por que essa história tem que estar nesse livro sagrado? Qual é o sentido? Outro ponto. Se a gente pensar que numa outra vez, um outro idólatra também tem seu nome numa paraxá. Nós vamos lembrar da paraxá de Yetro. Yetro, que era o pai de Séfora, a esposa de Moisés. Yetro também era considerado um grande mágico e feiticeiro e idólatra, o maior de todos. E na paraxá, onde nós recebemos os 10 pronunciamentos, ao invés de ter o nome de Moisés, tem o nome do Jetro. Chama Yetro. E agora que nós estamos justamente na energia de Câncer, quando a gente devia estar fazendo limpeza, a Torá coloca para nós um assunto tão negativo e ainda imortaliza essa pessoa, esse Balaque. Por que então essa paraxá? Por que não tem paraxá com o nome de Abraão, Jacó? Por que nós agora que temos que iniciar dentro de nós, de forma intensa, essa limpeza, essa purificação, relacionado ao Tikkun da energia de Câncer, por que é que nós temos que fazer essa leitura agora? Essa leitura sempre acontece neste período, porque assim, a história de Pinhas é a segunda parte dessa paraxá, e aí nós vamos entrar ainda mais fundo dentro desse assunto, dessa impureza. Então, se sabemos que essas histórias servem para nós como alertas, cada um desses personagens que se apresentam são partes de nós mesmos. O nome de Balak está sendo colocado aqui para nós realmente como um alerta, porque nós temos um Balak dentro de nós. Nós temos um Bilam dentro de nós. Nós temos essa negatividade dentro de nós. E qual é a energia que a Lua traz para nós? Que foi falado na semana passada e agora, novamente, nós podemos trabalhar e aprofundar. A Lua tem essa dualidade, a claridade e a escuridão. A Lua não tem meio termo. A Lua tem dois lados, assim como o canceriano. O canceriano, de certa forma, tem uma instabilidade emocional. Ou ele está no paraíso, ou ele está no fundo do poço. Porque essa sensibilidade exacerbada o coloca dentro desses opostos. Porque quando nós estamos com um desequilíbrio emocional, da onde a gente tira forças para se manter no prumo e fazer as ações que se apresentam com restrição?
ou uma forma não emocional, sendo que nós temos, nas últimas semanas, trabalhado o ponto de que a nossa lógica diz para nós que nós somos pessoas práticas, pessoas corretas, pessoas lógicas, éticas, que nós andamos num caminho de retidão, que tudo é explicado pela ciência, que não existe nada além desse nosso físico, mas a verdade é que tudo aquilo que nós fazemos passa por um filtro emocional, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Nós somos levados emocionalmente para qualquer lugar. E são os nossos sentimentos que nos colocam na diretriz de um caminho. Nós temos que estar alertas para isso. E quando num livro sagrado eu tenho ali, então, um personagem que me mostra essa negatividade, por exemplo, Balaão. Se eu estou falando, então, falei para vocês, nós vamos abrir o caminho para falar sobre feitiçaria, sobre mágica. Todos nós aqui somos indivíduos com potencial de exercer magia. O que é a magia? A magia é eu executar ações, eu conseguir interferir dentro da minha realidade de uma forma não física, com algo que vai além dos meus 5 sentidos. Eu poderia simplesmente definir de uma forma simples esse caminho. Cada um de nós, todos aqui fazem isso. A gente medita, é uma magia. A gente faz orações para se conectar com Deus, para trazer luz, sim, é uma magia. A gente faz meditação para trazer cura para uma pessoa amada, sim, é uma magia. A gente tem condição de transformar algo físico sem vida em algo com vida através de uma bênção? Sim, isso é uma magia. Então, qual é a diferença entre este tipo de magia e a magia que fazia Balaão? A magia que fazia Balaão é eu usar de todos esses artifícios, o caminho é o mesmo. Tanto que ele conversava com Deus. Eu uso de todos esses caminhos para eu manipular aquele que está sofrendo, ao invés de eu colaborar para tirar ele do sofrimento. Porque para mim é muito mais vantagem que ele se afunde, porque daí ele vai criar uma dependência com relação a mim, cada vez vai precisar mais de mim, e aí eu consigo dominar ele cada vez mais. Então, isso é magia negra. E aí nós podemos tirar vários desdobramentos em cima da magia negra. Porque N formas de existir essa dominação da magia negra. Conforme eu disse para vocês, o caminho é o mesmo. Quando nós usamos desses poderes mágicos, para sair de mim e ir para o outro, por exemplo, unindo com a energia de câncer, o canceriano poderia ser um grande vidente, um grande psicólogo, um grande entendedor do outro. Por quê? Ele tem esse aspecto da sensibilidade e ele consegue, então, sentir a dor do outro, como Balaão. Mas quando ele sente a dor do outro e ele continua dentro dele, só pensando como ele está se sentindo, ai, eu estou feliz, eu estou infeliz. Ai, isso é certo, isso é errado. Aquela pessoa que falou mal de mim,
é injusta, a outra pessoa é justa. Quando ele fica nessa, ele está pegando toda essa sensibilidade que ele recebe de mão beijada e ele não usa essa sensibilidade. Ele só usa essa sensibilidade para ele. E ele não faz o ticum dele. Quando ele, aliás, ele cria mais camadas. Vamos lembrar que todos nós somos cancerianos neste mês. Quando ele pega, então, essa sensibilidade, como esse clarividente, que não é clarividente, porque para ele é muito claro o que a pessoa está sentindo. Ele entende perfeitamente o sofrimento do outro, a mágoa. Então, quando ele pega essa mágoa, e aí ele pensa de que forma ele pode usar dessa sabedoria para conseguir levantar o outro, para dar independência do outro pelo sofrimento, ele não está só ajudando na cura do outro, mas ele está ajudando a ele mesmo. E esse é um ponto que nós temos que pensar. Porque o canceriano, quando a gente está falando do assunto da tirania, está diretamente ligado ao assunto da cura, diretamente ligado ao Balaão no assunto do domínio. Porque o canceriano não consegue, quer dizer, não estou dizendo que não consegue, quero dizer, a dificuldade dele é exatamente essa, de se colocar no caminho do meio. Então, quando ele quer ajudar a pessoa, ele quer ajudar muito. Só que o que acontece? Ele muitas vezes acaba ultrapassando um limite. Que limite? Ele quer ajudar o outro, porque ele quer sentir que ele está ajudando o outro. Ou ele ajuda o outro, independente do outro, por uma conexão da luz. É uma linha muito tênue. Eu vou dizer para vocês, é tão profundo, é muito difícil, às vezes, entender essa linha. É muito. Às vezes o rabino fala, né, sobre a faca. É muito fino essa linha. Por exemplo, a mãe judaica, que tem a fama de ser a mãe que abraça tanto o filho que sufoca, quer dar tanto amor que sufoca. Mas ela dá tanto amor que ela quer, no fim, ela quer o quê? Ela quer controlar. Então ela dá, e chega um momento em que ela fala, puxa vida, mas eu dei tanto agora, é nada mais normal que eu preciso receber. Eu já não dei tudo, eu já não fiz. Quantas vezes a gente não está numa situação como essa? Em que a gente dá, mas será que a nossa necessidade de dar é maior do que a necessidade realmente daquele que nós estamos julgando que precisa da nossa ajuda? Mas a gente, às vezes, já está numa lavagem cerebral tão grande do assunto de ajudar o próximo, que a gente nem para pensar. Que muitas vezes nós estamos fazendo aquela atitude que, lógico, é gentil, é maravilhosa, é puro amor, mas ela está ultrapassando um limite, ela está indo além. Aquilo eu não estou fazendo pelo outro, aquilo eu estou fazendo por mim mesmo. Eu preciso tentar ter essa visão e essa sensibilidade durante esse mês. Porque o que vai acontecer? Nós não queremos entrar nessa escuridão. E a gente só vai conseguir limpar o câncer quando a gente entra na escuridão. Quando a gente entra nesse vazio da dor e da perda. Porque sem entrar neste vazio, a gente não consegue sentir. Porque a nossa cabeça, a nossa lógica fala para nós. Nós somos seres maravilhosos. Nós somos éticos. Eu não matei ninguém, eu não roubo ninguém, eu ando no caminho, eu quero fazer o bem para o outro. Eu já sou tão correto. Eu sou uma pessoa boa. Mas o fato é, por que é que essa paraxá está aqui no livro sagrado? Para mostrar que nós temos um lado negativo e que nós temos que, neste mês, olhar para esse lado negativo, porque é nele que eu vou encontrar a minha cura. O que é a cura do câncer? Como é a origem da doença? Como é a origem das doenças? Nós falamos sartan, tirar o rancor. Mas de onde vem o rancor?
quando eu me encontro numa posição... A palavra vítima, ela é muito ligada a essa energia da água. Energia desses 3 signos ligados à água. O Câncer, o Escorpião e o Peixes. Essa palavra vitimização, ela se apresenta, apesar de que... Então, vamos lá pensar. O Escorpião. O Escorpião tem a fama de ser vingativo. Então, o Escorpião recebe ali, nada é por acaso. O Escorpião recebe ali um estímulo negativo, mas ele tem aquele veneno e ele dá aquele golpe. Esse é o Escorpião. E ele resolve. Ele tem toda a sensibilidade, mas ele vai mais profundamente no caráter. Ele conhece aquela negatividade. É um outro trabalho. O canceriano. O canceriano, internamente, ele é muito frágil. Então, ele recebe o estímulo negativo. Ao receber aquele estímulo negativo, ele é muito sensível, ele sente aquilo, ele sente a mágoa, e ele não tem força de dar a resposta. E ele, naquele momento, pensa: meu mundo acabou, nunca mais eu vou conseguir sair dessa situação, porque eu não tenho força para sair dessa situação. Eu não consigo fazer nada além do que eu já faço, que já é além. Eu não consigo dar a resposta necessária. E essa falta de força, de vingança, faz com que ele sinta essa mágoa, esse rancor, que não é só contra o outro, é contra ele mesmo. E aquilo ferve. Então, eu só vou conseguir limpar quando eu entender aonde está esse ponto negativo que eu não quero nem ver, porque ele faz essa dor dentro de mim. Eu preciso encarar isso nesse mês. Falando de Jétro, os próprios 10 mandamentos viraram os 10 mandamentos quando eu olho sobre esse prisma da tirania. Quando eu coloco que eu posso ir além disso tudo, isso viram os 10 pronunciamentos. Não são 10 leis para me punir. Então eu coloquei um idólatra para abrir os meus olhos, porque talvez eu só estou com os meus olhos num lado, mas que neste mês eu preciso colocar os meus olhos e encontrar dentro de mim aonde está o Balaão, que quer manipular a minha sensibilidade que está exacerbada, aonde eu vou manipular o outro para ele fazer o que eu quero. Quantas vezes a gente não passa por isso? Eu vou dizer para vocês, uma pessoa ter um chefe, por exemplo, um chefe canceriano, talvez uma empresa que tem um chefe canceriano que faz trabalho espiritual é maravilhoso, porque ele vai tratar dos seus subordinados com muita sensibilidade. Ele vai cuidar deles como uma mãe. No mês que vem nós vamos entrar em Ave, em Leão, que também é um único planeta que rege, que é o Sol, que é uma força mais do provedor, do domínio. Mas agora eu tenho um único planeta, mas eu tenho essa sensibilidade, eu posso usar essa sensibilidade para eu materializar no outro, sem manipular o outro, mesmo que seja para ajudar o outro. Porque essa palavra ajudar o outro tem uma grande pegadinha por trás dela. O ajudar o outro, eu tenho que ter muito claro. Esse é o jogo onde eu tenho que acordar. O ajudar o outro pode enganar muitas pessoas. Vamos ir para a segunda parte dessa paraxá. Saíram bênçãos. De Balac, eu vou ter aquele que vai ser
um dos vou corrigir, eu vou começar novamente. O rei Davi, que é a carruagem de Malhut, o nosso mundo físico, do reino, deste reino, o reino dos céus, que é Malhut, que a gente fala, o reino aqui de Deus aqui na Terra. O rei Davi é descendente de Balac. O que isso mostra para nós? Nós temos aqui apresentado a semente de uma grande negatividade, mas, ao mesmo tempo, nós falamos que Deus criou a doença, mas antes que ela apareça, ele já traz a cura, ele traz o antídoto da cura. Então, ele já está mostrando para nós qual que é o nosso fim, qual que é o nosso caminho. É o caminho da correção, a gente vai ganhar esse jogo, a gente vai conseguir. Então, como é que eu posso ter aquele que vai ser o Messias, a era messiânica, tendo a descendência de uma pessoa tão negativa quanto Balaque? Essa história mostra isso para nós. E nós ainda vamos fazer mais uma conexão. Se eu pegar a palavra Balac e a palavra Bilam, e eu unir as duas, o final das duas, então Bilam, Am, Balac, Lac, Amlac, Amalek. Eu cheguei aonde? A união dos dois, eu tenho, então, a força do Amaleque. Nós vamos conseguir vencer a força do Amaleque quando nós colocamos a nossa consciência na certeza da luz. O Amaleque, que representa a dúvida. Quando a gente faz esse exercício espiritual de abrir dentro de nós o espaço dentro desse vazio, para que essa centelha divina apareça, porque, veja bem, dentro dessa guerra entre o bem e o mal, lógico, no final a luz vai vencer. Isso a gente já sabe. O projeto divino só pode ter um resultado, que é o projeto de Deus é a gente retornar para a luz. Mas então, o que é essa guerra entre o bem e o mal que existe dentro de nós? De forma prática, se a luz está lá em cima, emanando, permanentemente, sempre a mesma frequência, sempre a mesma intensidade, infinita, etc. Lá do lado dela já está feito a parte dela, ela não precisa fazer nada. Aonde é que precisa ter alguma atitude diferente dentro dessa guerra? Dentro do outro lado aonde existe a escuridão. E qual é o nosso papel? Se o Ravberg falou que qual é a diferença entre pureza e impureza? Um lugar que tem pureza é aquele onde existe o circuito da presença da luz, onde a luz se manifesta, eu tenho um circuito ativo, puro. Onde a luz não se manifesta, eu tenho um local impuro, porque a luz não conseguiu chegar. Então, o que a gente conclui? Que essa guerra entre a luz e a escuridão, nós vamos ganhar ou vencer através de uma única ação. Ou eu crio bloqueio e eu perco a guerra, ou eu limpo o bloqueio e eu ganho a guerra. Como eu limpo o bloqueio? Tirando a sujeira. E como eu vou tirar a sujeira? Olhando para o meu lado escuro, entendendo onde está a minha mágoa, a minha dor, o meu rancor. E eu trabalhar esses aspectos na minha cura, não esperando a doença se manifestar, porque a doença se manifesta de forma equilibrada quando eu perco a esperança, quando eu não tenho a certeza. Então, quando aparece o Amaleque,
eu tenho a incerteza. Então, a luz está lá emanando, mas como eu não tenho recipiente, e ou o meu recipiente está inteiro bloqueado, a luz entra, dá curto-circuito, eu tenho um desequilíbrio, e aí o que acontece com as células do meu corpo? Elas começam a se reproduzir sem nenhum padrão, sem nenhuma organização. E aí o que é uma célula cancerígena? É aquela célula que quer receber só para si mesmo. É aquela célula que, apesar de fazer parte de um sistema, e apesar dela saber que se ela continuar sugando só para ela, vai chegar um momento que aquele sistema inteiro vai se desintegrar e ela vai morrer também. Mas mesmo assim ela continua querendo. Esse é o câncer. Se eu fico no meu pensamento, na minha tristeza, na minha mágoa, só no ai, sou coitada, ai meu Deus, ai que tristeza. Ai, aconteceu tal coisa, ai, eu não tenho o que fazer, ai, eu estou sem força para ir em frente. Se eu não fizer uma ação para sair, meu olhar tem que sair deste ponto, para eu poder encontrar um outro caminho. De que forma eu vou fazer isso? Se eu estou tendo essa sensibilidade dentro de mim, eu olho para o outro, eu reconheço essa dor no outro. Quando eu ajudo o outro que está passando pela mesma coisa que eu estou abrindo fluxo de luz dentro de mim. E quando eu abro esse fluxo de luz, eu estou me curando. Por isso que pessoas, isso é comprovado cientificamente, pessoas que passam por doenças graves como câncer, quando elas entram em trabalho voluntário para ajudar aqueles que passaram pela mesma dificuldades que elas enfrentaram, existe um percentual de cura muito maior, porque ela sentiu a dor do outro e ela conseguiu abrir dentro dela um fluxo de luz e conseguiu trazer para ela a manifestação dessa cura. Então, neste mês, onde nós vamos estar sentindo tudo isso, porque todos nós vamos sentir a mágoa, o rancor, essa falta de força de se vingar, porque também nós não estamos aqui, a gente não está querendo fazer vingança, mas esse sentimento de não ter esperança, que a vingança, a falta da vingança, traz um sentimento de não ter esperança. Essa falta é o zelo. Eu vou ter que puxar para Pinhas, infelizmente, agora, por causa do tempo. Quando Balaão faz as 3 bênçãos, junto com Balac, eles fazem um plano em que eles vão contaminar o povo hebreu com a mesma arma que existe. Quer dizer, o antídoto para o povo hebreu não é a maldição, é o amor. Então, como? De que maneira? Porque eles viram que a maldição ali não vai pegar, não funcionou. O amor é a linguagem do povo hebreu. Então, nós vamos entrar na linguagem do amor. Porque aí, essa é a frequência. Entre o amor e o ódio é a mesma coisa. O que muda é a sintonia. Então, vamos dar para eles o amor. A Balaão e Balac tinham dentro deles o ódio. Mas o ódio é o amor. Vamos, então, entregar na mesma arma que eles vão poder entender. O que eles fazem? Eles colocam, então, pela proximidade, até então o povo hebreu nem estava sabendo o que estava acontecendo ali em volta deles. Eles colocam, então, o povo moabita ao lado do acampamento próximo do povo hebreu. Alguns ou muitos da tribo de Shimon começam a ter relacionamentos com as mulheres moabitas. Elas já foram preparadas nesta estratégia.
para terem relações sexuais com estas mulheres. Eles adoraram o deus Baal. E a princesa moabita, ela é, então, ela é colocada dentro do acampamento do povo hebreu, ela se infiltra dentro do acampamento do povo hebreu para que ela se ofereça ao líder do acampamento, que seria Moisés. Mas quando ela olha para Zimri, que era o líder da tribo de Shimon, que tinha um séquito, que se vestia e tinha o porte de um grande general e um grande líder, ela que tinha sido instruída para não ter relações com ninguém além do líder, ela acha que ele é Moisés. E ela começa a ter, então, um relacionamento com Zimri. E Zimri, manipulado com a sua soberba também, ele vai até Moisés e ele fala um detalhe. Moisés tinha dito para o chefe de cada uma das tribos que, quando começou essa contaminação dessas mulheres tendo relações com o povo hebreu, que o líder de cada uma das tribos, que ele matasse cada um daqueles da sua tribo que estivesse cometendo ato de idolatria e prostituição. E aí Zimri vai até Moisés com essa mulher moabita, com essa princesa, e fala para ele: você está dizendo então que não é para ter relação com mulher moabita? A sua mulher, Séfora, era moabita. A sua mulher é moabita. E ele então inicia um ato sexual com essa princesa na frente de todos. Ele inicia esse ato sexual na frente de todos. E 24.000 pessoas, integrantes da tribo de Shimon, caem em uma peste, adoecem naquele momento, começam a adoecer. E nisso, Pinhas, que era esse sacerdote, neto de Aron HaKohen, filho de Elazar, ele nem seria na sucessão o próximo, ele pega uma lança e ele, com essa lança, ele ultrapassa o corpo dos dois enquanto eles estavam neste ato sexual. Um sacerdote. Ele sabia que eles iriam querer matá-lo depois. Ele saiu de dentro de si e ele fez um ato por zelo a Deus. Ele não fez para ser reconhecido, porque para ser reconhecido ele seria morto. Como ele seria um sumo sacerdote executando aquele casal naquele momento? Moisés não conseguiu, Moisés por algum motivo não saiu da sua cabana. Então ele teve um ato por zelo a Deus. Ser zeloso é ir além de condições que talvez a nossa lógica diga que não são as condições corretas. Não é certo ou é errado. A nossa lógica está fora disso. Ele tinha a certeza naquele momento do que ele estava fazendo. Então, essa história de Pinhas, que já está grudada dentro dessa paraxá dessa semana, em condição nenhuma da Torá existe cenas dos próximos capítulos. Na semana que vem, que se chama Pinhas, nós vamos ter lá poucas linhas no início da história. A história já está acontecendo agora. Por isso eu estou dizendo para vocês, nós não podemos perder a oportunidade, porque ao ler essas histórias, nós estamos abrindo e acessando canais de cura da nossa consciência durante essas semanas, que são as semanas onde nós estamos infiltrando essa luz de limpeza de águas dentro de nós. Uma limpeza
que deve ser feita no lado escuro, em atitudes como essa atitude zelosa de Pinhas. Normalmente, nós queremos esconder aquilo que nos incomoda. Mas agora nós não podemos esconder. Agora é hora de lidar com esse lado escuro. Porque agora é a hora da força de fazer essa limpeza. Cada um tem essa possibilidade. Uma outra situação, um outro ponto para ser trabalhado nesta semana, que é tão presente dentro de Balaão, é o assunto do mal olhado. Porque Balaão, lá de cima da montanha, olhava o povo hebreu, e ali está escrito, em detalhes, como ele olhava e via como o acampamento hebreu era organizado, as tendas. Nós temos que refletir também, porque nós gostamos de pensar que não existe dentro de nós certas características, inveja, orgulho. A gente pensa que isso não existe. Ciúmes. A gente pensa que a gente não tem nada disso dentro de nós. Mas quando o Balaão estava lá em cima olhando, admirando, o que seria o mal olhado? Uau, que carro maravilhoso! Quando a gente faz esse tipo de verbalização, ou que seja mesmo dentro do nosso pensamento, nós estamos ali pensando, puxa vida, como é que ele pode ter uma coisa dessa? Será que ele merece mesmo? Porque quando, uau, será que ele merece? Nosso lado, nós temos esse lado dentro de nós. É que a gente não quer dizer, porque... E aí o que acontece? Nós estamos acordando julgamentos. O que fala a Cabala? A Cabala fala que nós recebemos antecipadamente desse nosso Deus misericordioso muitas bênçãos e graças, e na esperança, na promessa de que nós vamos acertar. Então, a gente recebe muito antes. Haja vida que a gente recebe a vida. A gente recebe antes. Ele está contando que nós vamos acertar. Mas aí, o que acontece dentro do nosso caminho? A gente, ao fazer esse tipo de... ao ter esse tipo de olhar, mal olhado, a gente desperta um tipo de julgamento, nosso lado negativo desperta um tipo de julgamento, falando, afinal, ele merece ou ele não merece? E aí, muitas vezes, o olho gordo. A pessoa perde. Porque pode ser que até aquele momento ela ainda não merecia. Então, o que a gente tem que estar alerta? Esta semana em que aparece Balaca, se a gente vê uma coisa maravilhosa, em primeiro lugar, abençoe e deseje que a pessoa que tem aquilo que você está admirando, que ela tenha muito mais e que todas as pessoas possam ter e que é maravilhoso e que ela possa ter cada vez mais. Então, admirou, abençoa, porque nada aqui é nosso, é tudo emprestado, então é de Deus. Então, abençoa essa criação divina e maravilhosa. O outro ponto, quando eu crio, desperto um julgamento, eu vou despertar um julgamento não só no outro, mas em mim mesmo. Então, quando eu cobro um julgamento, eu estou despertando um julgamento contra mim mesmo. E por isso, eu caio também. Então, o olho gordo não é mal só ao outro, ele é mal a mim também. E por que é que então nós usamos a fita da matriarca Raquel na nossa mão esquerda, nosso braço esquerdo? O esquerdo que representa Gevurá, o julgamento, para que, através da sua proteção,
exista um escudo de proteção contra esse olho gordo, esse mal olhado, esse julgamento vermelho, esquerdo, Gevurah. Nada é por acaso, tudo tem um porquê. Então, nós falamos que essa Shabbat Pinhas, a Shabbat de cura, é cura por quê? O que faz acontecerem esses bloqueios em que a luz não consegue entrar dentro de nós e fazer com que nessa guerra entre a luz e a escuridão consiga ganhar terreno? Os nossos julgamentos, os nossos bloqueios que nós criamos, quando a gente não consegue, então, encarar de frente o nosso inimigo, porque o nosso grande problema é esse. Vamos aproveitar neste mês de Câncer, usar essa sensibilidade para encarar de frente o nosso inimigo, não fazer de conta que nós somos bonzinhos e que não existe nada de mal dentro do meu coração. Eu sou muito boazinha, eu sou ótima. Vamos tentar olhar de frente naquele lado escuro, com essa sensibilidade do canceriano e conseguir desbloquear aquilo que dói, mas que está presente dentro de nós. Aquilo que incomoda, mas que está presente dentro de mim. Que eu possa ter uma ação zelosa, como essa ação de Pinhas, que foi com a lança e cortou o mal pela raiz. Esses 24.000 integrantes da tribo de Shimon vão depois aparecer na época do Rabi Akiva como aqueles grandes sábios que morreram na peste, porque não respeitaram o outro. Vocês se lembram disso? Que nós falamos sobre isso recentemente? Então, nós temos que estar muito alertas durante esse período. Vamos aproveitar. Deixa eu só pensar se eu ainda tenho mais algo para falar para vocês. Balak. Balak em hebraico também quer dizer morto ou devastado. Então não é à toa que no livro sagrado, essa pessoa que representa tanta negatividade está sendo descrita com tantos detalhes, ele e Bilam, para mostrar para nós que se a gente segue por esse caminho, o caminho da vida é o caminho da luz. E o caminho da devastação é o caminho da escuridão. E que cada um de nós tem a possibilidade de fazer essa mudança. Porque se desse Balak devastado, eu tenho a origem da era messiânica, a origem do Messias, que vai ser descendente do rei Davi, todos nós temos a possibilidade de acender essa centelha divina, então, dentro de nós. Então, muito obrigada. Nós vamos fazer a Shabbat sexta-feira, porque durante esse período de Câncer, nós vamos estar juntas. Então, nós vamos fazer a Shabbat sexta-feira, às 6 horas. Todas que estiverem presentes, vão ser todos presentes, muito bem-vindos. Então, maravilha. Então, que a luz da cura esteja dentro de nós e dentro do nosso coração. Muita força para todas. Muito obrigada.